Milionário vê um menino de rua cantando em um restaurante de luxo para salvar a irmãzinha. Doente, e o que acontece a seguir muda a vida de todos para sempre. Um órfão de pai com um dom extraordinário e um empresário poderoso marcado por uma tragédia pessoal se encontram por acaso em uma noite de desespero. A decisão que tomarão emociona todo o Brasil e revoluciona o mundo da música. Antes de continuar com esta história emocionante, peço que deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias tocantes. Não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. A noite em Goiânia castigava com um frio incomum para os padrões do Cerrado. Sob a estrutura de uma borracharia abandonada nos arredores da cidade, o pequeno Miguel Santos, de apenas 10 anos, abraçava a irmã Clara, tentando transferir um pouco do seu calor para o corpo febril da menina de 6 anos. A tosse seca e persistente da criança ecoava no silêncio da madrugada, cada espasmo como uma agulha perfurando o coração do irmão. Miguel, a voz suave de Regina, a mãe, cortou a escuridão. Suas mãos, acostumadas a navegar pelo mundo sem o auxílio da visão, tateavam o ar até encontrar o braço quente de Clara. Ela piorou, não foi? Sim, mãe, Miguel respondeu, engolindo o nó que se formava em sua garganta. A febre não baixa e a tosse está pior. Regina suspirou, seu rosto marcado pela preocupação e pelo cansaço. Desde que Antônio, seu marido, havia falecido em um acidente na construção civil 2 anos antes, a família lutava para sobreviver. A cegueira de Regina, resultado de uma doença degenerativa, tornava quase impossível conseguir emprego. Miguel havia assumido o papel de provedor, catando latas e papelão pelas ruas de Goiânia, enquanto a mãe fazia pequenos artesanatos que vendiam nas feiras quando possível. 3 dias antes haviam levado Clara ao posto de saúde. O diagnóstico foi claro e assustador: pneumonia. O médico prescrevera antibióticos e recomendara alimentação nutritiva e repouso adequado, luxos que a família não podia se dar. Ela precisa dos remédios, Miguel, Regina murmurou, a voz embargada pelo medo. E de comida de verdade. Miguel olhou para as poucas moedas que havia conseguido naquele dia, insuficientes para comprar os antibióticos. O pequeno corpo de Clara estremeceu com outro ataque de tosse, e ele tomou sua decisão. Vou conseguir o remédio hoje, mãe. E comida quente. Levantou-se, ajeitando sua camisa rasgada e passando a mão pelos cabelos escuros, numa tentativa vã de parecer apresentável. Prometo que volto antes do amanhecer. Miguel, não faça nada. Regina hesitou, o temor de mãe estampado em seu rosto. Nada errado, eu sei, ele completou, a voz firme apesar da idade. Papai sempre disse que a honra é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Antes de sair, Miguel ajoelhou-se ao lado da irmã e sussurrou em seu ouvido. Aguenta firme, Clarinha. Eu vou trazer o remédio que vai te curar. Eu juro pela memória do papai. As ruas de Goiânia à noite eram um mundo diferente daquele que Miguel percorria durante o dia. As luzes neon dos estabelecimentos ainda abertos criavam sombras alongadas, e o movimento de pessoas bem vestidas contrastava cruelmente com sua realidade. Ele caminhou por mais de 1 hora, sempre em direção ao centro, onde sabia que encontraria os restaurantes frequentados pelos ricos da cidade. Finalmente, parou diante dos Sabores do Cerrado, o mais luxuoso restaurante da região. Através das amplas janelas de vidro, Miguel podia ver mesas elegantemente decoradas, garçons em trajes formais e pessoas rindo e conversando enquanto saboreavam refeições que custavam mais do que sua família conseguia ganhar em 1 semana. O estômago de Miguel roncou de fome. Não comia nada além de um pão velho desde a manhã anterior, guardando o pouco que conseguiam para Clara. Por um momento, pensou em esperar nos fundos do restaurante, onde talvez pudesse pegar as sobras que seriam jogadas fora. Mas Clara não tinha tempo. Ela precisava dos remédios agora. Reunindo toda a coragem que um menino de 10 anos poderia ter, Miguel respirou fundo e empurrou a porta do restaurante. O ar-condicionado gelado e o cheiro de comida fresca o atingiram como uma onda. Por um segundo, ficou paralisado, deslumbrado com o luxo do ambiente.
O silêncio gradual que se seguiu à sua entrada foi ensurdecedor. Conversas cessaram, talheres pararam no ar, e todos os olhares se voltaram para a figura pequena e deslocada que acabara de entrar. Miguel, em suas roupas gastas e sujas, com os cabelos despenteados e o rosto marcado pela vida nas ruas, era como uma mancha na perfeição daquele ambiente. "Ei, garoto!" Um maître de expressão severa aproximou-se rapidamente. "Você não pode ficar aqui. Este é um estabelecimento privado." Miguel engoliu em seco, mas manteve-se firme. "Por favor, senhor. Minha irmãzinha está muito doente. Ela tem pneumonia e precisa de remédios. Eu posso fazer qualquer coisa. Limpar o chão, lavar louça, qualquer coisa por um pouco de dinheiro." O maître hesitou, visivelmente desconfortável com a situação. Antes que pudesse responder, uma voz arrogante soou de uma mesa próxima. "Olha só o que temos aqui, pessoal." Um jovem bem vestido, de aproximadamente 25 anos, levantou-se com um sorriso desdenhoso. Felipe Rodrigues, filho de um dos maiores empresários da região, era conhecido por seu comportamento arrogante e seus excessos. Um pequeno pedinte invadiu nosso jantar. Felipe aproximou-se de Miguel, circundando-o como um predador avaliando sua presa. Seus amigos, sentados à mesa, riam e observavam a cena, ansiosos pelo entretenimento que estava por vir. "Então, seu pai não te ensinou que é falta de educação entrar em lugares onde não foi convidado?" Felipe provocou, a voz carregada de sarcasmo. Miguel sentiu o rosto queimar de vergonha, mas pensou em Clara, em seu corpo pequeno, lutando contra a doença. "Meu pai me ensinou muitas coisas antes de morrer, senhor. Inclusive que devemos ajudar quem precisa." Felipe fingiu surpresa. "Oh, temos um filósofo de rua aqui." Mais risadas ecoaram de sua mesa. "E o que mais você sabe fazer além de dar lições de moral?" Miguel hesitou. Então se lembrou do único dom que seu pai havia lhe deixado. "Eu sei cantar, senhor. Meu pai era músico e me ensinou." Um brilho maldoso surgiu nos olhos de Felipe. "Cantar? Isso eu quero ver." Ele fez um gesto amplo para os outros clientes. "Senhoras e senhores, teremos um show especial esta noite. O pequeno... Qual é seu nome?" "Miguel." "Miguel Santos. O pequeno Miguel Santos vai nos brindar com uma canção. Se ele for bom, talvez possamos oferecer uma gorjeta. Se não..." Felipe deixou a ameaça no ar, provocando risos nervosos de alguns presentes. O maître, percebendo que a situação havia escapado de seu controle, afastou-se discretamente. Miguel ficou sozinho no centro do restaurante, com dezenas de olhares fixos nele. Alguns curiosos, outros desdenhosos, poucos compassivos. Em uma mesa afastada, no canto mais tranquilo do restaurante, Eduardo Mendes observava a cena em silêncio. Aos 60 anos, era um dos homens mais ricos e influentes de Goiás, dono de uma gravadora e de diversas empresas no ramo do entretenimento. Viúvo há 15 anos, desde que perdera a esposa e o filho único em um trágico acidente, Eduardo vivia recluso, aparecendo em público apenas por obrigações profissionais. Naquela noite, jantava sozinho como fazia no aniversário da tragédia que destruíra sua família. Observou o menino com interesse crescente, reconhecendo no olhar determinado de Miguel algo que há muito não via. Dignidade genuína em meio ao desespero. Felipe fez um gesto para que Miguel começasse. "Vamos lá, pequeno artista, mostre o que sabe fazer." Miguel fechou os olhos por um momento, buscando forças. Pensou em Clara, em sua mãe, em seu pai. Então, com uma inspiração profunda, começou a cantar. A canção que escolheu era uma antiga balada folclórica que seu pai lhe ensinara, sobre um pequeno pássaro que perdeu seu ninho durante uma tempestade, mas encontrou forças para construir um novo lar. A melodia era simples, mas carregada de emoção. O que aconteceu a seguir pegou todos de surpresa. A voz que saiu da garganta daquele menino magro e sujo não era a voz esperada de uma criança de rua. Era cristalina, pura, potente e, acima de tudo, carregava uma dor tão genuína, tão palpável, que parecia tocar a alma de cada pessoa presente. As conversas cessaram completamente. Os garçons pararam de servir. Até mesmo Felipe, que esperava fazer do menino objeto de ridicularização, encontrou-se paralisado, a expressão de desdém substituída por espanto. Eduardo Mendes, em sua mesa solitária, sentiu algo despertar dentro dele.
uma emoção que havia enterrado junto com sua família. Lágrimas que não derramava há anos formaram-se em seus olhos enquanto a voz de Miguel preenchia o ambiente, contando a história do passarinho que, apesar de ter perdido tudo, nunca perdeu a esperança. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um momento de silêncio absoluto, como se ninguém ousasse quebrar o encanto. Então, lentamente, começaram os aplausos, hesitantes a princípio, depois crescendo em intensidade, até que todo o restaurante aplaudia de pé. Felipe, incapaz de admitir que havia sido superado por um menino de rua, forçou uma risada. Não foi tão ruim para um moleque sujo. Acho que você merece isso. Jogou algumas moedas no chão aos pés de Miguel. O menino olhou para as moedas, depois para Felipe, a dignidade brilhando em seus olhos. Não se abaixou para pegá-las. Obrigado, senhor, mas não estou pedindo esmola. Estou oferecendo algo em troca. Antes que Felipe pudesse responder, Eduardo Mendes levantou-se de sua mesa e caminhou até Miguel. O empresário, cuja presença impunha respeito imediato, parou diante do menino e estendeu a mão. Meu nome é Eduardo Mendes, disse com uma voz grave e gentil. E acho que temos muito o que conversar, Miguel Santos. O maître, reconhecendo o importante cliente, apressou-se a se aproximar. Senhor Mendes, lamento pelo incômodo. Vou remover o menino imediatamente. Eduardo levantou a mão interrompendo-o. Não será necessário. O jovem Miguel é meu convidado agora. Voltando-se para o menino, perguntou. Você disse que sua irmã está doente. Pode me contar mais sobre isso? Miguel, surpreso com a gentileza daquele homem elegante, relatou a situação de Clara, a pneumonia, a necessidade urgente de medicamentos e alimentos adequados. Eduardo ouviu atentamente, depois colocou a mão no ombro de Miguel. Vamos resolver isso agora mesmo. Tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Joaquim, preciso que você vá até uma farmácia e compre antibióticos para a pneumonia infantil. Sim, agora. Depois me encontre no restaurante. Desligando o telefone, Eduardo sorriu para Miguel. Seu problema com os remédios está resolvido. Agora que tal jantarmos juntos enquanto esperamos? Você deve estar com fome. Miguel hesitou, pensando em sua mãe e em Clara, sozinhas na borracharia abandonada. É muito gentil, senhor, mas preciso levar os remédios para minha irmã o mais rápido possível. Compreendo, Eduardo assentiu. Então vamos fazer o seguinte. Você come algo rapidamente para recuperar as forças e assim que meu motorista chegar com os medicamentos, iremos até sua família. O que acha? O alívio no rosto de Miguel era visível. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Enquanto Miguel comia com voracidade o prato que Eduardo havia pedido para ele, Felipe Rodrigues observava a cena com uma mistura de raiva e desprezo. O menino de rua que deveria ter sido objeto de sua diversão momentânea, agora estava sendo tratado como convidado de honra por um dos homens mais poderosos da região. Isso não vai ficar assim, murmurou para seus amigos, jogando dinheiro sobre a mesa e levantando-se. Ninguém me humilha desse jeito. Nenhum dos presentes poderia imaginar naquele momento como aquele encontro casual entre um menino desesperado e um milionário solitário mudaria para sempre o destino de ambos, nem como o orgulho ferido de Felipe Rodrigues se transformaria em uma obsessão vingativa que ameaçaria destruir tudo. Miguel havia pedido apenas por remédios para sua irmã. O que receberia, no entanto, seria muito mais. Uma nova chance na vida, um mentor, um protetor, e eventualmente uma família. Mas o caminho até lá seria repleto de desafios que testariam não apenas seu extraordinário talento musical, mas também seu caráter e sua lealdade aos valores que seu pai lhe ensinara. Quando o motorista de Eduardo finalmente chegou com os medicamentos, Miguel sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Pela primeira vez em dias, permitiu-se acreditar que Clara ficaria bem. O que não sabia é que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que jamais poderia imaginar. No caminho para a borracharia abandonada, Eduardo Mendes observava o menino pelo canto do olho. Havia algo naquele garoto. Não apenas o talento musical inegável, mas uma dignidade e uma força de espírito que o impressionavam profundamente. De alguma forma, Miguel o fazia lembrar de seu próprio filho, Roberto,
que teria aproximadamente a mesma idade se estivesse vivo. Então, Miguel, seu pai era músico? Eduardo perguntou, quebrando o silêncio. Sim, senhor, respondeu Miguel, os olhos brilhando com o orgulho. Ele tocava violão e cantava nas noites de Goiânia. Não era famoso, mas todos diziam que tinha um dom especial. Ele me ensinou tudo o que sei sobre música. E o que aconteceu com ele, se não se importa que eu pergunte? A expressão de Miguel ensombreceu-se. Foi um acidente na construção há 2 anos. Papai estava trabalhando como ajudante, porque os bares onde ele tocava começaram a fechar. Naquele dia, sua voz falhou. Naquele dia, ele me prometeu que voltaria mais cedo para me ensinar uma música nova. Eduardo assentiu em silêncio, respeitando a dor do menino. E sua mãe? Você mencionou que ela é cega? Desde que eu era pequeno. É uma doença que foi piorando aos poucos. Ela fazia artesanato para vender, mas está cada vez mais difícil. Agora sou eu que trago a maior parte do dinheiro para casa, catando material reciclável. A simplicidade com que Miguel falava de responsabilidades tão grandes para sua idade tocou Eduardo profundamente. Antes que pudesse perguntar mais, o carro parou. Chegamos, senhor, anunciou Joaquim, o motorista. Eduardo olhou pela janela e sentiu um aperto no peito. A casa de Miguel era pouco mais que um abrigo improvisado sob a estrutura de uma borracharia abandonada nos arredores da cidade. Lonas plásticas e pedaços de madeira formavam paredes precárias contra o vento e a chuva. É aqui que vocês moram? Perguntou, incapaz de esconder a consternação em sua voz. Miguel baixou os olhos, envergonhado. Sim, senhor. Não é muito, mas é melhor que ficar na rua. Eduardo respirou fundo, comovido com a realidade dura que aquela família enfrentava. Vamos entrar, então. Sua irmã precisa desses remédios. Ao entrarem no abrigo improvisado, a visão que tiveram era de partir o coração. Regina Santos, uma mulher ainda jovem, mas prematuramente envelhecida pelas dificuldades, estava sentada em um colchão velho, embalando Clara em seus braços. A menina pequena e frágil tremia apesar do cobertor fino que a envolvia, e sua respiração era laboriosa. Miguel? Regina chamou, sentindo a presença de pessoas. Seus olhos opacos pela cegueira moviam-se sem foco. É você, filho? Sim, mãe. Miguel correu para o lado dela. Trouxe os remédios para a Clara e trouxe alguém que quer ajudar a gente. Regina virou o rosto na direção dos passos de Eduardo. Quem está aí? Havia cautela em sua voz, a desconfiança natural de quem já vira promessas de ajuda se transformarem em mais decepções. Eduardo aproximou-se e apresentou-se com uma gentileza que surpreendeu até a si mesmo. Boa noite, senhora Santos. Meu nome é Eduardo Mendes. Conheci seu filho esta noite e, bem, ele tem um dom extraordinário. Nos minutos seguintes, enquanto Clara recebia a primeira dose do antibiótico e Miguel preparava um caldo nutritivo que Eduardo havia mandado buscar, o empresário explicou a Regina como havia conhecido Miguel a impressionante apresentação no restaurante e como ele acreditava que o menino tinha um talento que merecia ser desenvolvido. O que exatamente o senhor está propondo, senhor? Mendes, Regina perguntou direta quando Eduardo finalmente chegou ao ponto de sua visita. Quero oferecer a Miguel, a todos vocês, na verdade, uma oportunidade. Tenho uma casa vazia, um apartamento no centro da cidade que pertencia à minha mãe. Gostaria que vocês se mudassem para lá. Miguel poderia estudar música formalmente, Clara teria acesso a tratamento médico adequado e a senhora também receberia o apoio necessário. Um silêncio pesado seguiu sua proposta. Regina apertou a mão da filha, que havia adormecido depois de comer um pouco e tomar o remédio. Por quê? Perguntou finalmente. Por que faria isso por nós? Somos completos estranhos. A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Por que, de fato? Era apenas o talento de Miguel que o motivava? Ou havia algo mais? Algo relacionado ao vazio deixado pela perda de sua própria família? Decidiu ser sincero. Seu filho tem um dom raro, senhora Santos. Um talento que pode levá-lo muito longe, com a orientação adequada. Seria uma tragédia deixar que esse potencial se perdesse nas ruas. Fez uma pausa. Mas há mais. Perdi meu filho e minha esposa há 15 anos. Meu filho, Roberto, teria aproximadamente a idade de Miguel agora. Desde então, vivo sozinho, cercado de riqueza material,
mas sem ninguém com quem compartilhá-la. Regina ouviu atentamente, seu rosto expressando a batalha interna entre a cautela e a esperança. E o que espera em troca, Sr. Mendes? Apenas que Miguel leve a sério seus estudos musicais. Não estou comprando seu talento, Sra. Santos. Estou oferecendo a ele uma chance de desenvolvê-lo plenamente. Miguel, que havia ouvido a conversa em silêncio, aproximou-se da mãe. Por favor, mãe, pense na Clara. Ela precisa de um lugar seguro, de tratamento médico. Regina tocou o rosto do filho, seus dedos mapeando as feições determinadas do menino. Você quer isso, Miguel? Estudar música como seu pai sonhava. Mais que tudo no mundo, mãe. A decisão não foi fácil. Regina temia que houvesse algo obscuro por trás da generosidade repentina daquele estranho. Mas o estado de Clara, a oportunidade para Miguel e a sinceridade que ela percebia na voz de Eduardo pesaram na balança. Aceitamos sua oferta, Sr. Mendes, disse finalmente. Mas com uma condição. Se a qualquer momento sentirmos que não está funcionando, seremos livres para partir. Eduardo sorriu aliviado. É justo. Não são meus prisioneiros, Sra. Santos. São meus convidados. Na manhã seguinte, a família Santos deixou para trás a borracharia abandonada e foi levada para um elegante apartamento no centro de Goiânia. Para Miguel, Clara e Regina, era como entrar em um mundo diferente. Um mundo de pisos polidos, água quente, camas macias e geladeira cheia. Clara, já respondendo bem à medicação, explorava o novo lar com olhos maravilhados. Regina, cautelosamente otimista, permitia-se acreditar que talvez a sorte finalmente tivesse virado a seu favor. Quanto a Miguel, ele estava determinado a honrar a oportunidade que lhe fora dada. Enquanto organizava suas poucas posses em seu novo quarto, um cômodo maior que todo o espaço que sua família ocupava antes, fez uma promessa silenciosa a seu pai. Vou fazer você se orgulhar, papai. Vou me tornar o músico que você sonhava que eu fosse. O que Miguel não sabia é que, mesmo enquanto se estabelecia em sua nova vida, as engrenagens do destino já estavam em movimento. Felipe Rodrigues, humilhado publicamente naquela noite no restaurante, havia descoberto a identidade de Eduardo Mendes e começava a traçar planos para uma vingança que ameaçaria tudo o que Miguel estava prestes a conquistar. A adaptação da família Santos à nova vida foi ao mesmo tempo maravilhosa e desafiadora. Para Clara, foi como entrar em um conto de fadas. De repente, tinha roupas novas, brinquedos, uma cama só para ela e médicos atenciosos que monitoravam sua recuperação. A pneumonia respondeu rapidamente ao tratamento adequado e, em poucas semanas, a menina estava com as bochechas coradas e a energia típica de uma criança de 6 anos. Para Regina, a transição foi mais complexa. Acostumada a conhecer cada centímetro de seu abrigo precário, agora precisava mapear mentalmente um apartamento espaçoso, com móveis que nunca havia tocado e eletrodomésticos que não sabia operar. Eduardo, com sensibilidade surpreendente, contratou uma especialista em mobilidade para deficientes visuais, que ajudou Regina a ganhar independência no novo ambiente. Mas foi para Miguel que a mudança representou a transformação mais profunda. Uma semana após a mudança, Eduardo o matriculou no Colégio Harmonia, uma prestigiosa escola particular de Goiânia, conhecida por seu excelente programa de educação musical. Simultaneamente, arranjou aulas particulares com o renomado Maestro Gomes, um professor rigoroso que raramente aceitava alunos tão jovens. A primeira visita ao Maestro Gomes foi intimidadora. O velho professor, com seus 70 anos e uma reputação de exigência implacável, recebeu Miguel em seu estúdio privado. Uma sala ampla com um piano de cauda, paredes cobertas de partituras e fotografias de ex-alunos famosos. Então você é o prodígio que Eduardo descobriu na rua? Disse o maestro sem rodeios, examinando Miguel com olhos críticos. Vamos ver se você tem realmente talento ou se é apenas mais um caso de caridade. Miguel, vestindo roupas novas, mas sentindo-se deslocado, enfrentou o olhar do velho professor sem vacilar. Não sou um caso de caridade, senhor. Meu pai me ensinou que talento sem trabalho duro não vale nada. Um leve sorriso surgiu no rosto do maestro. Bem, pelo menos você tem a atitude certa. Vamos ouvir o que você pode fazer.
Nos 45 minutos seguintes, Maestro Gomes testou Miguel de todas as formas possíveis. Pediu que ele repetisse melodias complexas, identificasse notas tocadas ao piano, mantivesse o ritmo de compassos irregulares. Finalmente, pediu que Miguel cantasse algo de sua escolha. Miguel fechou os olhos e cantou a mesma balada folclórica que havia apresentado no restaurante. Mais uma vez, sua voz pura e emotiva preencheu o ambiente, carregando o peso da história daquele pequeno pássaro que, apesar de perder seu ninho, nunca perdeu a esperança. Quando terminou, abriu os olhos para encontrar o maestro, olhando-o com uma expressão indescritível. Uma mistura de surpresa, respeito e talvez até mesmo emoção contida. Em 50 anos ensinando música, disse o maestro Gomes finalmente, ouvi muitos estudantes talentosos, mas poucos, muito poucos tinham o que você tem. E o que eu tenho, senhor? Miguel perguntou genuinamente curioso. Alma, menino. Você tem alma em sua voz. Técnica se ensina, mas alma... O velho professor balançou a cabeça. Alma é um dom que não se pode fabricar. A partir daquele dia, Miguel mergulhou nos estudos musicais com uma dedicação que impressionou até mesmo o exigente maestro. 3 vezes por semana, após a escola, tinha aulas que se estendiam por horas. Aprendia teoria musical, técnicas de respiração, controle vocal, e começava a explorar o vasto repertório da música clássica e popular. Em casa, praticava incansavelmente. Eduardo havia transformado um dos cômodos do apartamento em uma pequena sala de música, com um piano, um violão e equipamento de gravação básico. Ali, Miguel passava cada momento livre, absorvendo conhecimento musical como uma esponja sedenta. Enquanto isso, na escola, enfrentava desafios de outra natureza. Como um antigo menino de rua em uma instituição frequentada pelos filhos da elite de Goiânia, Miguel logo se tornou alvo de comentários maldosos e provocações. Olha o mascote de caridade do velho Mendes, zombou um colega durante o intervalo, poucos dias após sua chegada. Quanto tempo até ele se cansar de você e te mandar de volta para o lixão? Miguel engoliu a raiva, lembrando-se do conselho de sua mãe. Não deixe que palavras cruéis tirem sua dignidade. Ignorou as provocações e concentrou-se nos estudos, destacando-se rapidamente não apenas em música, mas em todas as matérias. Sua determinação silenciosa e seu talento inegável começaram a conquistar o respeito de alguns professores e colegas. Mas o núcleo de antagonistas, liderado por Tiago, filho de um importante político local e amigo da família Rodrigues, mantinha uma hostilidade constante. Um mês após o início das aulas, ocorreu o primeiro incidente sério. Durante a aula de música, a professora pediu que Miguel demonstrasse uma técnica vocal para a classe. Sua performance foi tão impressionante que arrancou aplausos espontâneos de vários colegas. Ao final da aula, enquanto guardava seu material, foi abordado por Tiago e 2 comparsas. Você pode ter enganado a todos com seu showzinho, garoto do lixo, mas não nos engana, disse Tiago, empurrando Miguel contra a parede. Sabemos que você está apenas usando o velho Mendes. Meu pai disse que ele ficou meio maluco depois que perdeu a família. Por isso está pegando projetos de caridade como você. Miguel tentou se desvencilhar, mas os outros garotos o seguraram. Me solta, exigiu mantendo a voz firme apesar do medo. Não sou projeto de caridade de ninguém. Não? Tiago sorriu maldosamente. Então o que você é? Um substituto para o filhinho morto dele? Aquelas palavras atingiram Miguel como um soco. Eduardo raramente falava sobre sua família perdida, e Miguel respeitava esse silêncio. Ouvir a tragédia pessoal de seu benfeitor ser usada como arma o encheu de uma raiva que nunca havia sentido antes. Você não sabe nada sobre o senhor, Mendes disse, os olhos faiscando. E não sabe nada sobre mim. Sei que você é só lixo vestido com roupas caras, provocou Tiago. E mais cedo ou mais tarde, todos vão perceber isso. Nesse momento, a porta da sala se abriu e a professora de música entrou, interrompendo a confrontação. Os agressores se afastaram rapidamente, fingindo normalidade, mas não sem antes Tiago sussurrar. Isso não acabou, lixeiro. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo notou que Miguel estava incomumente quieto.
Aconteceu alguma coisa na escola hoje? Perguntou preocupado. Miguel hesitou. Não queria parecer fraco ou ingrato, reclamando de provocações. Além disso, as palavras de Tiago sobre ser um substituto para o filho de Eduardo o incomodavam profundamente. Seria essa a verdadeira razão pela qual o empresário o ajudava? Nada importante, respondeu finalmente. Só estou cansado. Eduardo estudou o rosto do menino, percebendo que havia mais do que Miguel estava disposto a compartilhar. Sabe, Miguel, quando meu filho Roberto estava vivo, ele me contava tudo. Bom ou ruim, era nosso acordo, sem segredos entre nós. Miguel olhou para Eduardo, surpreso pela menção espontânea ao filho. Era a primeira vez que o empresário falava de Roberto por iniciativa própria. Alguns meninos na escola, eles disseram coisas, admitiu Miguel finalmente, sobre eu ser um projeto de caridade e sobre seu filho. A expressão de Eduardo escureceu. O que disseram sobre Roberto? Que eu sou só um substituto, que o senhor me ajuda porque perdeu seu filho e enlouqueceu de tristeza. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos em algum ponto distante. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Miguel, olhe para mim. Esperou até que o menino erguesse os olhos. Ninguém, nunca, poderia substituir Roberto. Ele era meu filho, meu sangue, parte de mim de uma forma que ninguém mais pode ser. Miguel sentiu um aperto no peito, uma mistura confusa de alívio e decepção. Mas, continuou Eduardo, isso não significa que não possa haver espaço no meu coração para mais alguém. Quando ouvi você cantar naquela noite, algo despertou em mim. Não foi pena, não foi caridade, foi reconhecimento. Vi em você o mesmo brilho que Roberto tinha. Não porque são parecidos, mas porque ambos têm essa centelha especial, essa paixão autêntica. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ajudo você porque acredito no seu talento, Miguel. E sim, talvez também porque depois de 15 anos vivendo como uma concha vazia, você me lembrou que ainda posso sentir algo além da dor. Isso não faz de você um substituto. Faz de você um presente inesperado que a vida me deu. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas que ele tentou desesperadamente conter. Obrigado por me dizer isso, Sr. Mendes. Eduardo, corrigiu o homem com um sorriso gentil. Acho que já passou da hora de me chamar de Eduardo. Aquela conversa marcou um ponto de virada no relacionamento entre Miguel e Eduardo. Aos poucos, a formalidade inicial deu lugar a uma confiança mútua, um afeto genuíno que crescia a cada dia. Miguel começou a ver em Eduardo não apenas um benfeitor, mas um mentor, um guia e talvez algo próximo à figura paterna que havia perdido. O que nenhum dos dois sabia é que enquanto seu vínculo se fortalecia, forças externas trabalhavam para destruí-lo. Felipe Rodrigues, alimentando o ressentimento da humilhação sofrida no restaurante, começava a reunir informações sobre a família Santos e sobre o passado de Eduardo Mendes. Informações que, em suas mãos, se transformariam em armas afiadas, prontas para ferir. 6 meses haviam se passado desde a noite fatídica no restaurante, e a transformação na vida da família Santos era evidente. Clara estava completamente recuperada da pneumonia e florescia na escola primária, onde Eduardo a matriculara. A menina, com sua personalidade brilhante e sociável, fazia amigos facilmente e se destacava em matemática e ciências, revelando uma inteligência aguçada que finalmente tinha espaço para se desenvolver. Regina também encontrava seu caminho. Frequentava um centro especializado para deficientes visuais, onde aperfeiçoava suas habilidades de mobilidade e aprendia braille. Paralelamente, redescobria seu talento para o artesanato, criando peças sofisticadas que começavam a atrair a atenção de galerias locais. Mais importante ainda, recuperava sua autoestima e independência, deixando para trás a imagem de vítima que as circunstâncias haviam lhe imposto. Quanto a Miguel, sua evolução musical era nada menos que extraordinária. Sob a tutela rigorosa do maestro Gomes, seu talento natural ganhava disciplina e técnica. Suas apresentações nas audições escolares tornaram-se eventos aguardados, e até mesmo os colegas que antes o hostilizavam
não podiam negar seu dom excepcional. Eduardo observava esse progresso com um orgulho que não sentia há anos. Gradualmente, sua casa, antes um mausoléu de lembranças dolorosas, voltava a se encher de vida e música. As visitas frequentes de Miguel, Clara e Regina traziam uma alegria que ele acreditava ter perdido para sempre. Foi durante uma dessas visitas, em um domingo ensolarado, que Eduardo tomou uma decisão que mudaria o curso dos acontecimentos. Após um almoço descontraído no jardim de sua mansão, chamou Regina para uma conversa privada em seu escritório. "Regina", começou ele depois que ambos se acomodaram, "há algo importante que gostaria de discutir com você." "Estou ouvindo", respondeu ela, sentindo a seriedade em sua voz. "É sobre Miguel e Clara." Eduardo fez uma pausa, organizando os pensamentos. "Nesses meses vi seu filho crescer não apenas como músico, mas como pessoa. E Clara, bem, ela é simplesmente extraordinária." Regina sorriu, o orgulho maternal evidente em seu rosto. "Eles são minha vida, Eduardo. Tudo o que tenho. E você fez um trabalho incrível criando-os, especialmente considerando as circunstâncias." Eduardo inclinou-se para a frente, mesmo sabendo que ela não podia ver o gesto. "O que quero propor é oficial, legal. O que quer dizer? Quero oferecer a Miguel uma oportunidade que pode mudar sua vida. Há uma audição para a Academia Nacional de Música no Rio de Janeiro. É extremamente competitiva, apenas 5 vagas por ano. Mas tenho certeza absoluta de que Miguel tem o que é preciso para ser aceito." Regina absorveu a informação lentamente. Isso significaria que ele teria que se mudar para o Rio? "Sim, e é aí que entra a segunda parte da minha proposta." Eduardo respirou fundo. "Gostaria de me tornar o guardião legal de Miguel e Clara. Não para substituir você. Jamais pensaria nisso. Mas para proporcionar a eles oportunidades educacionais e artísticas que poderiam estar fora de alcance de outra forma." O silêncio que se seguiu foi pesado. Regina mantinha o rosto impassível, mas suas mãos entrelaçadas sobre o colo haviam se tensionado. "Por que agora, Eduardo?" perguntou finalmente. "Por que não continuar como está? Porque sem um vínculo legal, há limites para o que posso fazer. Para matricular Miguel na academia, por exemplo, precisaria ser seu responsável legal. E também..." hesitou. "Também quero garantir o futuro deles, Regina. Quero incluí-los em meu testamento, assegurar que, aconteça o que acontecer comigo, eles nunca mais precisem passar pelo que passaram." Regina levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que não podia ver, mas cuja luz sentia no rosto. "Você está pedindo que eu abra mão dos meus filhos?" "Não." Eduardo também se levantou, alarmado. "Estou pedindo que compartilhe a responsabilidade por eles comigo. Você continuaria sendo a mãe deles em todos os sentidos. Continuariam morando com você. Eu seria apenas um segundo responsável." "Um pai", Regina corrigiu suavemente. Eduardo não respondeu imediatamente. A palavra pai carregava um peso, uma responsabilidade, uma conexão emocional que ele não tinha certeza de merecer. "Não sei se tenho o direito a esse título", admitiu finalmente. "Mas quero o melhor para eles, Regina, como sei que você também quer." Regina voltou-se na direção de sua voz. "Preciso pensar sobre isso, Eduardo. E preciso conversar com Miguel e Clara. Não tomarei essa decisão sozinha." "É justo", concordou ele. "Leve o tempo que precisar." Naquela noite, depois que Eduardo os levou de volta ao apartamento, Regina reuniu os filhos na sala. Com sua sensibilidade aguçada, percebeu imediatamente a tensão no ambiente quando comunicou a proposta de Eduardo. "O que você acha, Miguel?" perguntou, depois de explicar tudo. "É sua carreira, seu futuro. Preciso saber como se sente." Miguel permaneceu em silêncio por um longo momento. A Academia Nacional de Música era o sonho de qualquer jovem músico brasileiro. Uma oportunidade que jamais teria imaginado possível alguns meses antes. Mas havia algo mais em jogo aqui, algo que ia além de sua carreira. "Eu não sei, mãe", respondeu honestamente. "Amo música e sei que essa academia é incrível, mas..." hesitou. "O Eduardo seria como nosso pai?" A pergunta, tão direta, pegou Regina desprevenida. "Ele seria seu guardião legal. O que isso significa emocionalmente? Acho que depende de vocês dois."
Eu gosto do tio Eduardo, interveio Clara, sua voz infantil carregada de sabedoria simples. Ele é gentil e faz você sorrir, Miguel, e também faz a mamãe sorrir. Não é isso que um pai faz? Miguel olhou para a irmã, surpreso com sua percepção. Era verdade, Eduardo havia trazido algo às suas vidas que ia muito além do conforto material. Havia trazido esperança, propósito, alegria. E você, mãe? Perguntou Miguel. O que você sente sobre isso? Regina tocou o rosto do filho, depois o de Clara. Um gesto que sempre fazia quando queria ver seus filhos. Sinto que Eduardo tem um bom coração, que ele realmente se importa com vocês. Mas também tenho medo. Medo de que ele possa substituir seu verdadeiro pai nas suas memórias, nas suas vidas. Ninguém pode substituir o papai, afirmou Miguel com convicção. Nunca. Mas talvez possamos ter espaço para o Eduardo também? Regina sorriu, os olhos marejados. É isso que você quer, filho? Acho que sim, mãe. Quero essa chance. E quero que o Eduardo faça parte da nossa família. A decisão foi tomada naquela noite, mas nenhum deles poderia prever as consequências que se seguiriam. Enquanto a família Santos se preparava para dar um novo passo em direção ao futuro, forças invisíveis se moviam nas sombras, tramando para destruir tudo o que haviam construído. Felipe Rodrigues, sentado em seu escritório luxuoso, examinava o dossiê que seu investigador particular havia preparado. Fotografias de Miguel na escola, de Clara brincando no parque, de Regina no centro para deficientes visuais. E, mais importante, documentos antigos sobre Eduardo Mendes. Documentos que continham segredos obscuros que o empresário acreditava estarem enterrados para sempre. Finalmente, murmurou Felipe, um sorriso maldoso se formando em seus lábios. Finalmente, vou fazer você pagar por tudo, velho. Você e seu pequeno protegido de rua. O plano começou a tomar forma, com a sutileza de uma serpente preparando o bote. Felipe Rodrigues, herdeiro de um império empresarial construído sobre alianças duvidosas e ética flexível, não agia por impulso. Sua vingança seria meticulosa, calculada para causar o máximo de dano com o mínimo de exposição pessoal. O primeiro passo foi plantar sementes de dúvida no círculo social e profissional de Eduardo Mendes. Em jantares exclusivos, festas beneficentes e reuniões de negócios, Felipe começou a inserir comentários aparentemente inocentes, mas carregados de insinuações. Eduardo parece tão rejuvenescido ultimamente, não acham? Comentaria casualmente. Curioso como ele se apegou tanto àquele menino da rua. Quase obsessivo, não? A alta sociedade de Goiânia, como qualquer outra, nutria-se de rumores e escândalos. Logo, sussurros sobre a estranha fixação de Eduardo pelo menino cantor começaram a circular. Nada explícito, nada acusatório, apenas insinuações nebulosas que deixavam um gosto amargo de suspeita. Paralelamente, Felipe intensificou sua influência sobre Tiago e outros colegas de escola de Miguel, incentivando-os sutilmente a isolar o garoto ainda mais. Meu pai diz que há algo estranho nessa história toda, confidenciaria a Tiago, sabendo que o comentário se espalharia como fogo em palha seca entre os adolescentes. Enquanto isso, alheios a essa teia que se tecia ao seu redor, Miguel e Eduardo se preparavam para a audição na Academia Nacional de Música. Os papéis da guarda compartilhada haviam sido assinados, não sem alguma resistência burocrática e questionamentos sobre a verdadeira natureza do interesse de Eduardo na família Santos. Primeiras ondulações da campanha difamatória de Felipe. A preparação para a audição era intensa. Miguel agora passava 4 horas diárias com o maestro Gomes, aperfeiçoando o repertório exigido. Uma área clássica, uma peça contemporânea e uma composição nacional. O velho professor, normalmente tão crítico, surpreendia-se constantemente com a capacidade do jovem aluno de incorporar nuances emocionais às peças tecnicamente desafiadoras. Não é apenas talento, comentou o maestro a Eduardo após uma sessão particularmente impressionante. É algo mais raro, intuição musical. O menino sente a música de uma forma que não se pode ensinar. Eduardo assistia aos ensaios sempre que possível, maravilhado com a transformação de Miguel.
O menino assustado que havia entrado em seu restaurante meses antes, agora se expressava com a confiança de um artista nato. Sua voz, sempre extraordinária, ganhara controle e amplitude, capaz de transitar entre estilos diversos com impressionante facilidade. Foi durante um desses ensaios 2 semanas antes da audição no Rio de Janeiro que o primeiro golpe direto de Felipe foi desferido. Eduardo recebeu uma ligação urgente de seu assistente. Um jornal sensacionalista local planejava publicar na edição do dia seguinte uma matéria intitulada O Estranho Caso do Milionário e o Menino de Rua. Eduardo deixou o estúdio imediatamente, sem explicar a Miguel o verdadeiro motivo de sua partida. Em seu escritório, confrontou o editor do jornal por telefone, ameaçando processos por difamação. Conseguiu adiar a publicação, mas sabia que era apenas uma questão de tempo. Alguém estava deliberadamente tentando destruir sua reputação e, por extensão, o futuro de Miguel. Precisamos descobrir quem está por trás disso, disse a seu advogado naquela noite. E precisamos proteger Miguel e sua família. Eles não merecem ser arrastados para essa lama. O advogado, um homem experiente que servia à família Mendes há décadas, estudou os documentos que Eduardo lhe entregara. Cópias das insinuações que o jornal planejava publicar. Isso tem a marca de uma vingança pessoal, Eduardo, observou. Alguém que conhece detalhes de sua vida privada e tem recursos para orquestrar uma campanha assim. Eduardo não precisou de muito tempo para conectar os pontos. Felipe Rodrigues, murmurou, a compreensão súbita trazendo consigo uma onda de raiva e preocupação. Aquela noite no restaurante, ele nunca superou a humilhação. E há mais, continuou o advogado hesitante. As insinuações, elas mencionam seu filho, Roberto. Sugerem que você nunca superou sua perda, que está usando Miguel como uma espécie de substituto doentio. Eduardo empalideceu. A menção a Roberto, a manipulação de sua tragédia pessoal para fins tão sórdidos, atingiu-o como um golpe físico. Como ele ousa, sussurrou a voz trêmula de indignação. Como ele ousa usar meu filho assim? Nos dias seguintes, enquanto trabalhava nos bastidores para conter os danos, Eduardo manteve uma fachada de normalidade diante de Miguel e sua família. O menino estava próximo demais da audição, o momento crucial que poderia definir sua carreira, para ser perturbado por essa situação. A audição estava marcada para uma segunda-feira. No sábado anterior, Eduardo organizou um pequeno recital na mansão, convidando apenas amigos próximos e músicos respeitados para ouvir Miguel. Era uma forma de preparar o garoto para a pressão de se apresentar diante de uma banca examinadora exigente. O recital foi um sucesso absoluto. Miguel, vestindo seu primeiro terno formal, um presente de Eduardo, interpretou seu repertório com uma maturidade que surpreendeu até mesmo os músicos profissionais presentes. Sua interpretação de Aquarela do Brasil, reconfigurada como uma peça vocal complexa, com influências clássicas, arrancou lágrimas de vários convidados. Ele está pronto, declarou o maestro Gomes ao final da noite em uma rara demonstração de aprovação irrestrita. Não há nada mais que eu possa ensinar a ele antes da audição. Naquela mesma noite, enquanto a pequena celebração continuava, Eduardo recebeu Regina em seu escritório para uma conversa que havia adiado por tempo demais. Regina, começou depois que ambos se sentaram, há algo que preciso lhe contar antes de irmos ao Rio. Algo que pode afetar Miguel e toda a sua família. Com a maior delicadeza possível, explicou sobre a campanha difamatória, as insinuações maldosas, o provável envolvimento de Felipe Rodrigues. Explicou que estava fazendo tudo ao seu alcance para protegê-los, mas que não podia garantir que o escândalo não estouraria publicamente. Por quê? Perguntou Regina quando ele terminou, sua voz calma contrastando com a gravidade da situação. Por que esse homem nos odeia tanto? Não é sobre vocês, Regina, é sobre mim. Felipe sempre foi problemático, arrogante, cruel com os mais fracos. Naquela noite no restaurante, quando Miguel o humilhou com seu talento, algo quebrou nele, e ele me viu como o responsável por ter apoiado Miguel. Regina permaneceu em silêncio por um momento, seus dedos tamborilando levemente no braço da poltrona, um hábito que tinha quando processava informações difíceis. Devemos contar ao Miguel? Perguntou finalmente.
Eduardo suspirou. Temo que ele tenha que saber eventualmente. Mas agora, tão perto da audição, não sei se é o momento certo para sobrecarregá-lo com isso. Miguel é mais forte do que você imagina, Eduardo, disse Regina com um leve sorriso. Ele sobreviveu nas ruas, cuidou de mim e de Clara quando mal tinha idade para cuidar de si mesmo. Ele pode lidar com a verdade. Você está certa, concordou Eduardo após uma pausa. Ele merece saber o que estamos enfrentando. Falarei com ele amanhã depois que tivermos mais informações sobre os próximos passos de Felipe. O que nenhum dos dois sabia é que naquele exato momento, Felipe Rodrigues dava seu golpe mais audacioso. Usando contatos e subornos, havia conseguido acessar os registros médicos de Roberto, o falecido filho de Eduardo. Documentos confidenciais que revelavam detalhes que o empresário havia mantido cuidadosamente ocultos do público. Detalhes que, nas mãos erradas, poderiam ser distorcidos em uma narrativa devastadora. A bomba estava prestes a explodir, e os estilhaços ameaçavam não apenas a reputação de Eduardo, mas o futuro pelo qual Miguel tanto lutara. A manhã de domingo amanheceu com uma chamada telefônica que Eduardo jamais esqueceria. Era seu advogado, a voz tensa de quem traz notícias que preferiria não dar. Eles publicaram, Eduardo, não o jornal local que conseguimos conter, mas um portal de fofocas nacional. A história está em todo lugar. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. O que exatamente eles publicaram? Tudo. As insinuações sobre seu relacionamento com Miguel, questionamentos sobre a guarda compartilhada e os registros médicos de Roberto. Eduardo fechou os olhos, uma dor física atravessando seu peito. Como conseguiram esses registros? Eram confidenciais. Dinheiro abre muitas portas, respondeu o advogado sombriamente. O pior é como estão distorcendo a verdade. Estão insinuando que você escondeu a verdadeira causa da morte de Roberto, que houve negligência da sua parte. A raiva se misturava ao desespero, enquanto Eduardo absorvia o impacto completo da situação. Os registros médicos de Roberto revelavam que o menino tinha uma condição cardíaca congênita, informação que Eduardo e sua falecida esposa haviam mantido privada para proteger o filho do estigma e da superproteção excessiva. O acidente que tirara suas vidas havia sido exatamente isso, um trágico acidente. Mas nas mãos habilidosas de Felipe Rodrigues, os fatos estavam sendo distorcidos para sugerir que Eduardo, de alguma forma, negligenciara a saúde do filho, contribuindo para sua morte. Preciso falar com Miguel e Regina imediatamente, decidiu Eduardo, antes que vejam essas mentiras em algum outro lugar. Quando chegou ao apartamento da família Santos, encontrou um cenário que partiu seu coração. Miguel estava sentado rigidamente no sofá, o rosto pálido, os olhos fixos em um tablet que mostrava a manchete devastadora: Segredos Obscuros, o passado trágico do empresário e seu novo filho de aluguel. Clara, sem compreender completamente o que acontecia, se agarrava a Regina, que mantinha uma expressão estoica, apesar da evidente tensão em seu corpo. Miguel, Eduardo começou, mas as palavras lhe faltaram ao ver a dor e a confusão nos olhos do menino. É verdade? Perguntou Miguel, sua voz quase irreconhecível. Você escondeu como seu filho morreu? Você teve culpa? Não. A resposta veio com força e convicção. Miguel, nada disso é verdade. Roberto tinha um problema cardíaco congênito, sim. Mantivemos isso privado para protegê-lo. Mas sua morte foi um acidente, um terrível, devastador acidente que destruiu minha vida. Eu nunca, jamais, faria qualquer coisa para colocar meu filho em risco. Regina levantou-se, indo instintivamente na direção da voz de Eduardo. Acredito em você, disse firmemente. Mas precisamos entender o que está acontecendo e como isso afetará as crianças. Nos minutos seguintes, Eduardo explicou tudo. A campanha orquestrada por Felipe Rodrigues, o provável uso de subornos para obter registros confidenciais, a distorção deliberada dos fatos para destruir sua reputação e, por extensão, prejudicar Miguel. Ele quer me atingir através de você, concluiu Eduardo, sentando-se ao lado do menino. Porque sabe que você se tornou importante para mim. Miguel processava tudo em silêncio,
seu jovem rosto demonstrando uma compreensão além de sua idade. A audição, disse finalmente. É amanhã. Ele escolheu este momento de propósito, não foi? Eduardo assentiu. Provavelmente. Ele quer desestabilizar você, fazer você duvidar de tudo. E se... Miguel hesitou, o medo evidente em sua voz. E se a academia ouvir essas histórias? Eles ainda vão me aceitar? Era a pergunta que Eduardo temia. A Academia Nacional de Música não era apenas rigorosa em seus critérios artísticos, mas também extremamente tradicional e preocupada com sua imagem. Um escândalo envolvendo um candidato poderia, de fato, influenciar a decisão da banca. Não podemos controlar o que eles pensarão, respondeu honestamente, mas podemos controlar como reagimos. E eu acredito, Miguel, que seu talento fala mais alto que qualquer rumor ou mentira. Miguel olhou para as próprias mãos, depois para a irmã, que observava a cena com olhos arregalados e assustados, e finalmente para sua mãe, cuja força silenciosa sempre havia sido seu alicerce. Eu ainda quero ir, decidiu. Não vou deixar que ele vença assim, sem lutar. Eduardo sentiu um orgulho imenso daquele menino que, em poucos meses, havia se tornado tão importante em sua vida. Então iremos. E enfrentaremos isso juntos como uma família. A decisão estava tomada, mas o pior ainda estava por vir. Poucas horas depois, enquanto preparavam as malas para a viagem ao Rio de Janeiro, o interfone do apartamento tocou. Era o porteiro, anunciando a presença de 2 conselheiros tutelares e um oficial de justiça. O coração de Regina disparou. O que eles querem? Eduardo, que temia exatamente este desenvolvimento, tentou manter a calma. Provavelmente estão aqui por causa das reportagens. Vou descer e falar com eles. Não, Regina o deteve. Esta é minha casa, e estes são meus filhos. Enfrentaremos isso juntos. Os visitantes foram recebidos na sala. O oficial de justiça, um homem de meia idade com expressão neutra, apresentou um documento oficial. Senhora Santos, temos aqui uma ordem judicial temporária suspendendo a guarda compartilhada recentemente concedida ao senhor Eduardo Mendes, pendente de investigação sobre denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar. Miguel, que observava a cena da porta de seu quarto, sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Todo o progresso, todos os sonhos cuidadosamente construídos nos últimos meses, pareciam estar desmoronando diante de seus olhos. Que denúncias? Exigiu saber Regina, sua voz firme apesar do medo que sentia. Um dos conselheiros tutelares, uma mulher de aparência severa, consultou suas anotações. Recebemos múltiplas denúncias anônimas, questionando a natureza do relacionamento entre o senhor Mendes e o menor Miguel Santos, além de alegações sobre possível exploração do talento da criança para ganhos pessoais e midiáticos. Eduardo deu um passo à frente, a indignação evidente em cada linha de seu corpo. Isso é absurdo. Tudo o que fiz foi oferecer oportunidades educacionais a uma criança extraordinariamente talentosa. Senhor Mendes, interveio o outro conselheiro com tom mais conciliatório. Entendemos sua frustração, mas temos a obrigação legal de investigar qualquer denúncia que envolva o bem-estar de menores. A suspensão é temporária, até que possamos determinar os fatos. E quanto à audição? Perguntou Regina, agarrando-se ao único fio de esperança que restava. Miguel tem uma audição crucial amanhã no Rio de Janeiro. Uma oportunidade que pode mudar sua vida. Os conselheiros trocaram olhares. Lamento, senhora Santos, mas a ordem judicial proíbe especificamente que o senhor Mendes viaje com seu filho neste momento. Se desejar, a senhora pode acompanhá-lo como detentora da guarda principal. Miguel, não suportando mais, avançou para o centro da sala. Isso não é justo, exclamou, lágrimas de frustração brilhando em seus olhos. Eduardo nunca fez nada de errado. Ele só me ajudou, nos ajudou. Por que estão fazendo isso? A explosão emocional do menino criou um momento de tensão desconfortável. O oficial de justiça, claramente afetado pela situação, mas limitado por seu dever profissional, pigarreou. Entendo que esta é uma situação difícil para todos os envolvidos. A suspensão é temporária e, se as alegações forem provadas falsas, a guarda compartilhada será restabelecida.
Até lá pedimos que o Sr. Mendes limite seu contato com o menor a visitas supervisionadas. Depois que os visitantes saíram, um silêncio pesado caiu sobre o apartamento. Clara chorava silenciosamente no colo da mãe. Miguel permanecia imóvel, como se congelado no tempo. Eduardo parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. É ele, não é? Disse Miguel finalmente. Felipe Rodrigues. Ele fez isso também. Eduardo assentiu lentamente. Provavelmente. Ele tem conexões políticas, influência. Fazer denúncias anônimas seria fácil para alguém como ele. Mas por quê? A voz de Miguel quebrou. Por que ele me odeia tanto? Por que quer destruir tudo? Não é você que ele odeia, Miguel. Sou eu. Eduardo hesitou, percebendo que havia chegado o momento de revelar toda a verdade. Há muitos anos o pai de Felipe, Victor Rodrigues, era meu sócio e amigo. Ou pelo menos eu pensava que era meu amigo. Nas palavras que se seguiram, Eduardo revelou um passado que havia mantido enterrado por décadas. Como Victor havia desviado fundos da empresa que compartilhavam, como Eduardo descobrira a fraude e, em vez de denunciá-lo à polícia, oferecera um acordo. Victor devolveria o dinheiro gradualmente e deixaria a sociedade, preservando sua liberdade e reputação. Ele concordou, mas nunca me perdoou por tê-lo humilhado, como dizia. Criou o filho alimentando esse ressentimento, essa ideia distorcida de que eu havia roubado o que era deles por direito. Felipe cresceu com esse ódio e agora está usando você para se vingar de mim. Miguel absorveu a história em silêncio, as peças finalmente se encaixando. Então, uma audição? Vamos encontrar uma maneira, prometeu Eduardo, embora não soubesse como cumprir essa promessa. De alguma forma, vamos garantir que você tenha sua chance. Naquela noite, depois que Eduardo partiu, forçado a deixar o apartamento para cumprir a ordem judicial, Miguel se recolheu ao seu quarto. A audição, seu grande sonho, estava a menos de 24 horas de distância, do outro lado do país, e agora parecia impossível de alcançar. Sentado em sua cama, com o violão que Eduardo lhe dera de presente meses antes, dedilhava distraidamente a melodia da canção folclórica que havia cantado naquela primeira noite no restaurante. A canção do passarinho que perdera seu ninho na tempestade, mas encontrara forças para reconstruir. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia ousada, talvez impossível, mas que representava sua única esperança. Se Eduardo não podia levá-lo ao Rio de Janeiro, e se sua mãe não tinha recursos para acompanhá-lo, talvez houvesse outra solução. Uma solução que exigiria coragem, determinação e, acima de tudo, fé em seu próprio talento. Pegando um pedaço de papel, Miguel começou a escrever uma carta. Uma carta que, esperava, explicaria suas ações e traria, eventualmente, a compreensão daqueles que amava. Querida mãe, escreveu, a mão trêmula, mas determinada, quando você encontrar esta carta, já estarei a caminho do Rio de Janeiro. O amanhecer encontrou a cidade de Goiânia envolta em uma neblina suave, como se a própria natureza tentasse suavizar os contornos duros da realidade. No apartamento dos Santos, Regina acordou com um sobressalto, aquele sexto sentido maternal alertando-a de que algo estava errado. Miguel? Chamou, levantando-se apressadamente e tateando o caminho até o quarto do filho. Ao abrir a porta, foi recebida pelo silêncio. A cama estava vazia, arrumada como se ninguém tivesse dormido nela. O pânico cresceu em seu peito, enquanto chamava novamente, mais alto. Miguel! Sua voz ecoou pelo apartamento vazio, despertando Clara, que veio correndo, esfregando os olhos sonolentos. Mamãe? Cadê o Miguel? Regina não respondeu, seu coração acelerado, enquanto procurava freneticamente pelo apartamento, esperando que seus dedos encontrassem o filho em